No vídeo de hoje, eu vou continuar a nossa sequência de cálculo e álgebra linear, falando sobre dois conceitos muito importantes do cálculo: limites e derivadas. Esses dois assuntos costumam assustar um pouco no começo, mas a ideia aqui é explicar de uma forma simples, com exemplos passo a passo. Primeiro, eu vou explicar o que é limite e como calcular alguns limites básicos. Depois, eu vou explicar o que é derivada, como aplicar a regra da potência e como interpretar a derivada como uma taxa de variação. E como sempre, eu vou tentar conectar esse conteúdo com a área de ciência de dados e inteligência artificial, porque esses conceitos aparecem em análise de crescimento, tendências, otimização e até no treinamento de modelos de machine learning. Esse vídeo será mais teórico, mas no próximo vídeo eu vou levar esses exemplos para o Google Colab usando Python para visualizar melhor os conceitos desta aula teórica. Bem, meu nome é Fabrício Carnevale, eu sou estudante de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na Unifil de Londrina e você está no meu canal Fabrício Carnevale Dados e IA. Antes da gente começar, eu gostaria de deixar aqui uma dica para você. Se você puder assistir esse vídeo no computador, você vai conseguir aproveitar melhor pelo tamanho da tela, para conseguir acompanhar melhor o vídeo de hoje. Outra dica também que eu queria deixar para você, caso esteja aparecendo legenda no seu vídeo, você pode configurar aí no próprio YouTube, no vídeo, você pode desativar a legenda caso esteja atrapalhando você visualizar aqui para você acompanhar a aula, ok? Então, vamos começar o nosso conteúdo. Ideia geral. Eu vou trabalhar dois conceitos principais, limites e derivadas. De forma simples, o limite serve para analisar o comportamento de uma função quando o valor de x se aproxima de determinado número. Já a derivada mede a taxa de variação instantânea de uma função. Então eu posso pensar assim: o limite responde à pergunta, para onde a função está caminhando? Já a derivada responde a outra pergunta, com que velocidade essa função está mudando? Esses conceitos eles são muito importantes porque aparecem em várias situações da matemática, da análise de dados e da inteligência artificial. Por exemplo, quando eu quero entender se uma variável está crescendo, diminuindo, acelerando, desacelerando ou chegando a um ponto máximo ou mínimo, a derivada pode me ajudar muito. Agora vamos falar sobre limite. O que é limite? O limite de uma função serve para entender o comportamento da função quando o x se aproxima de determinado número. A ideia principal não é necessariamente saber apenas o valor exato da função naquele ponto. A ideia é entender para onde a função está indo quando x chega cada vez mais perto daquele valor. Por exemplo, quando eu vejo uma expressão como limite de f de x quando x tende a 2, eu posso ler assim: qual valor a função f de x se aproxima quando x chega perto de 2? Então, limite tem muito a ver com a aproximação. Aqui eu coloquei um exemplo simples aqui de limite. Vamos começar com esse exemplo simples. Imagine a função f de x igual a x mais 4. Eu quero calcular limite de x mais 4 quando x se aproxima de 3. Nesse caso, eu quero saber para qual valor a função se aproxima quando x chega perto de 3. Como essa função não tem nenhum problema, eu posso substituir diretamente. Então aqui a gente substitui, f de 3 é igual a 3 mais 4. f de 3 igual a 7. Então o limite da função x mais 4 quando x tende a 3 é igual a 7. Esse é o caso mais simples de limite, quando eu consigo substituir diretamente o valor de x na função. Porque nem sempre a gente vai conseguir substituir diretamente. Talvez a gente tenha que fazer alguns ajustes, alguma fatoração para poder descobrir para onde a função está indo. Agora eu vou falar sobre limite por substituição direta. Outro exemplo.
calcule o limite de 4x menos 1 quando x tende a 5. Como não existe divisão por zero, raiz problemática ou nenhuma indeterminação, eu posso substituir diretamente aqui o x por 5 nessa função. Então, 4 vezes 5 menos 1. 4 vezes 5, 20. 20 menos 1, 19. Logo, o limite de 4x menos 1 quando x tende a 5 é igual a 19. Então, quando a função é simples e não aparece nenhum problema ao substituir o valor de x, eu faço a substituição direta, é bem tranquilo. Esse é o primeiro caminho que eu tenho quando estou resolvendo o limite. Agora vamos ver um exemplo aqui quando a gente começa a ter alguns problemas. Quando aparece 0 sobre 0. Agora vem uma parte muito importante. Às vezes, quando eu tento substituir diretamente o valor de x, aparece uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Isso não significa automaticamente que o limite não existe. Significa apenas que eu preciso trabalhar melhor a expressão. Normalmente eu faço isso usando fatoração, simplificação ou cancelamento de termos iguais. Um dos casos mais comuns é quando aparece uma diferença de quadrados, como x² menos 16. Esse tipo de expressão pode ser fatorado da seguinte forma. Diferença de quadrados. Então, x² menos 16 é igual a x menos 4 vezes x mais 4. Essa fatoração ajuda muito na resolução de limites com indeterminação. Aqui eu coloquei um exemplo aqui com limite com fatoração. Vamos calcular então o limite de x² menos 16 sobre x menos 4 quando x tende a 4. Primeiro eu tento substituir diretamente x por 4. No numerador, 4² menos 16, que é igual a 16 menos 16, que é igual a 0. No denominador, x menos 4, então é 4 menos 4 é igual a 0. Aí a gente chega naquele problema de 0 sobre 0. Como apareceu aqui o 0 sobre 0, eu preciso fatorar. O numerador é x² menos 16. Então aqui a gente usa a diferença de quadrados, né? x² menos 16 é igual a x menos 4 vezes x mais 4. Agora eu reescrevo a fração. X menos 4 vezes x mais 4 sobre x menos 4. Agora eu posso cancelar o termo comum. Então eu corto em cima e embaixo, né, o x menos 4. Depois do cancelamento sobra apenas x mais 4. Agora eu substituo o x por 4. 4 mais 4 igual a 8. Então o limite, a gente descobre através dessa fatoração que o limite de x² menos 16 sobre x menos 4, quando x tende a 4, é igual a 8. Esse exemplo aqui é importante porque mostra que, mesmo quando aparece 0 sobre 0, muitas vezes eu consigo resolver o limite simplificando a expressão. Agora eu vou falar sobre a derivada. O que é derivada? Bem, a derivada representa a taxa de variação instantânea de uma função. De forma mais simples, a derivada mostra como uma função muda em relação à variável x. Por exemplo, imagine que uma função representa o deslocamento de um carro ao longo do tempo. A derivada dessa função pode representar a velocidade do carro, ou seja, a derivada me ajuda a entender a variação naquele instante. Na ciência de dados, a derivada também é muito importante. Ela pode ser usada para analisar crescimento, queda, tendências, otimização de funções e até conceitos ligados ao treinamento de modelos de machine learning. Derivada como taxa de variação. A derivada responde a uma pergunta muito importante: quanto essa função está variando nesse ponto? Se a derivada é positiva, a função está crescendo. Se a derivada é negativa, a função está diminuindo. Se a derivada é zero, pode existir um ponto de máximo, mínimo ou estabilidade. Então, quando eu estudo derivadas, eu não estou apenas fazendo uma conta matemática, eu estou tentando entender o comportamento da função. Por exemplo, a função está subindo? Está descendo? A função está mudando rápido? Está mudando devagar? Chegou em um ponto de equilíbrio? Esse tipo de interpretação é muito útil quando eu analiso dados. Agora, vamos falar sobre a regra da potência em relação à derivada. Eu vou explicar agora uma das regras mais importantes para calcular derivadas, a regra da potência. A regra é assim:
se f de x é igual a x elevado a n, então a derivada, que é o f', né, a gente usa essa notação aqui, f' de x, é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, eu pego o expoente, multiplico pela frente e depois diminuo 1 no expoente. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor. Pegando esse exemplo aqui, f de x igual a x ao quadrado. A derivada vai ficar o seguinte, f' de x é igual a 2 vezes x. Porque o expoente aqui desceu, passou multiplicando, e 2 menos 1 é igual a 1. Então, f' de x igual a 2x. Outro exemplo, f de x igual a x ao cubo. Agora, a derivada f' de x é igual a 3x ao quadrado. Então, desceu o expoente, 3 vezes x, 3 menos n, que seria n menos 1, né? 3 menos 1 igual a 2. Então, 3 vezes x ao quadrado. Outro exemplo, f de x igual a x elevado a 5. A derivada é f' de x é igual a 5 vezes x elevado a 4. Então, desceu o expoente multiplicando e o 5 menos 1 igual a 4. Então, ficou 5 vezes x elevado a 4. Então, na regra da potência, o expoente desce multiplicando e depois diminui uma unidade no expoente. Derivada de uma constante. A derivada de uma constante é sempre zero. Repetindo, a derivada de uma constante é sempre zero. Por exemplo, f de x igual a 9. F' de x é igual a zero, que é a derivada. Isso acontece porque uma constante não varia. Se o valor é sempre 9, independente do x, então não existe mudança. E se não existe mudança, a taxa de variação é zero. Lembrando que derivada significa taxa de variação. Agora eu vou falar sobre derivada de termo linear. Quando eu tenho uma função do tipo f de x igual a ax, a derivada é simplesmente o a. f' de x igual a a. Então, f de x igual a x, f' de x igual a a. Por exemplo, f de x igual a 6x. A derivada f' de x é igual a 6. Outro exemplo, f de x igual a menos 4x. A derivada é f' de x igual a menos 4. Isso acontece porque o coeficiente de x representa a taxa de variação da função linear. Exemplo completo de derivada. Agora, eu vou resolver um exemplo completo. Então, eu tenho aqui o seguinte exemplo. Calcule a derivada da função. Aqui está a função, que no caso é uma função quadrática, né? Um polinômio. F de x é igual a 4x ao quadrado menos 7x mais 10. Eu vou derivar termo por termo. Primeiro termo, 4x ao quadrado. Aplicando a regra da potência, o expoente 2 desce multiplicando. Então, ficaria 2 vezes 4, né, vezes x. Então, a derivada de 4x ao quadrado é 8x. O segundo termo, menos 7x, que é aquele exemplo que a gente estava falando aqui da derivada de termo linear. Voltando aqui, a derivada de menos 7x é menos 7, porque fica só o coeficiente, né? E a derivada de 10, que é uma constante, é zero. A derivada de uma constante sempre é zero. Então, f' de x ficou 8x menos 7. Essa é a derivada da função. Agora eu vou falar sobre diferença entre limite e derivada. Agora eu vou comparar limite e derivada. O limite estuda o comportamento da função quando x se aproxima de um valor. Repetindo, o limite estuda o comportamento da função quando x se aproxima de um valor. Já a derivada estuda a taxa de variação instantânea da função. Então, eu posso pensar assim. O limite mostra onde a função está indo e a derivada mostra como a função está variando. Além disso, a ideia de derivada é construída a partir do conceito de limite. Então, mesmo sendo assuntos diferentes, eles estão conectados dentro do cálculo. Antes de continuar aqui o vídeo, eu gostaria de
de pedir que você deixe o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda bastante, né, o meu trabalho aqui no YouTube. Peço também que você se inscreva, caso não seja inscrito aqui no canal, para poder acompanhar todos os vídeos aqui. Nós temos vídeos aqui no canal toda terça e sexta, né, a partir das 19 ou 20 horas. Toda terça e sexta tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando que eu sou apenas um estudante, né, de ciência de dados e inteligência artificial, e meu objetivo principal com a criação desse canal é compartilhar um pouco, né, do que eu tenho aprendido na minha graduação com outros estudantes, né, que estão nessa jornada também, né, na área de dados e inteligência artificial, e com pessoas também que querem conhecer mais sobre esse tema tão importante e atual da tecnologia, ok? Então vamos dar sequência ao vídeo. Aplicação prática em ciência de dados. Agora eu vou trazer uma aplicação simples para a ciência de dados. Imagine que uma função representa o crescimento de acessos a uma plataforma ao longo do tempo. Então aqui temos a nossa função ax 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Aqui eu posso interpretar x como tempo e ax como a quantidade de acessos. Ax é a nossa função. A derivada dessa função, usando aquelas regras que a gente já estudou aqui um pouco antes desse item, a derivada dessa função 2x ao quadrado mais 3x mais 5 é a linha, né, de x, que é igual a 4x mais 3. Essa derivada mostra a taxa de crescimento dos acessos. E se eu quiser saber a taxa de crescimento quando x igual a 2, eu substituo o 2 aqui na derivada. Então ficaria 4 vezes 2 mais 3, que seria 8 mais 3, 11. Então, agora, se eu quiser saber a taxa de crescimento quando x igual a 5, eu substituo aqui o 5 na derivada. Seria 4 vezes 5 mais 3, 20 mais 3 igual a 23. Isso significa que a taxa de crescimento é maior quando x igual a 5 do que quando x igual a 2. Ou seja, a função está crescendo mais rapidamente no segundo momento. Esse é o tipo de interpretação que torna a derivada tão importante. Ela não mostra apenas o valor da função, mas mostra como esse valor está mudando. Então, vamos recapitular aqui as fórmulas principais desse tema limites e derivadas. Quando o limite não apresenta indeterminação, eu posso fazer a substituição direta. Quando aparece 0 sobre 0, eu tento fatorar e simplificar. Uma fatoração muito comum é a diferença de quadrados. Então, x ao quadrado menos a ao quadrado é igual a x menos a vezes x mais a. Repetindo, x ao quadrado menos a ao quadrado é igual a x menos a vezes x mais a. Regra da potência. Se f de x é igual a x elevado a n, então a derivada f' de x é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Repetindo, a derivada da função é igual a n vezes x elevado a n menos 1. A derivada de uma constante sempre é zero, então f de x igual a k. A derivada de uma constante é sempre zero, f' de x igual a zero. A derivada de um termo linear é o coeficiente, então f de x igual a x, f' de x igual a. E a derivada da soma é a soma das derivadas. Isso significa que eu posso derivar termo por termo em uma função polinomial. Então, chegando aqui ao fim do nosso vídeo, eu mostrei que o limite serve para entender o comportamento de uma função quando x se aproxima de um valor. Também mostrei que quando o limite não apresenta problema, eu posso resolver por substituição direta. Quando aparece a indeterminação 0 sobre 0, eu posso tentar fatorar e simplificar a expressão. Depois eu falei sobre derivadas, né, explicando que a derivada representa a taxa de variação instantânea de uma função. Repetindo, a derivada representa a taxa de variação instantânea de uma função. Também mostrei a regra da potência, a derivada de constantes, a derivada de termos lineares e exemplos de derivadas em funções polinomiais. Esse conteúdo ele é muito importante para quem estuda ciência de dados e inteligência artificial,
porque ajuda a entender crescimento, queda, tendências, otimização e comportamento de modelos matemáticos. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Peço também que você deixe alguma sugestão aqui nos comentários ou alguma crítica construtiva também, que eu terei o maior prazer em ler o seu comentário. Então é isso, agradeço mais uma vez, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.